O que ocorreu em Goiânia se passou no dia 29 de setembro de 1987. Eu recebi um telefonema de um colega de trabalho chamado Jadson de Araújo Pires, que era um diretor da ex-Fundação Estadual do Meio Ambiente, e me fez um relato que havia discutido com um médico do Hospital de Doenças Tropicais uns dias anteriores, que havia algumas pessoas internadas, me parece que 9 ou 10 pessoas já estavam internadas nesse Hospital de Doenças Tropicais. Esse hospital é um hospital de referência e o médico não conseguia diagnosticar os sintomas que eles apresentavam, que era vômito, febre, diarreia e perda de cabelo. Eu disse a ele que isso era um síndrome aguda de radiação e que não acreditava que no estado de Goiás teria algum material para causar um impacto desse tamanho. Então, eles foram admitidos nessa ala, no Hospital Geral de Goiânia, com cuidados de radioproteção. Tínhamos físicos, técnicos de proteção radiológica, engenheiros, que cuidavam de toda essa parte para evitar o espalhamento da contaminação para o ambiente, para os equipamentos e para nós. E que nesses pacientes todos, eles culpavam um material que estava em cima de uma cadeira na vigilância sanitária dentro de um saco plástico. E eles denominavam de uma peça, que essa peça era responsável pela intoxicação de todo o pessoal e de toda a família deles. E solicitei a um geólogo um detetor específico. Ele disse que só tinha um cintilômetro. O cintilômetro é um equipamento muito sensível, que ele é utilizado para busca em urânio. E eu fui até o local, aproximadamente uns 70 metros, 80 metros da vigilância sanitária, o detetor saturou a medida. Tecnicamente, isso significa o seguinte: eu estava na presença de um campo de radiação muito intenso e eu achei que o detetor estava que o cintilômetro, esse detetor estava com defeito. Eu voltei ao escritório da antiga Nuclebras e falei com o chefe deles. Eu falei que queria um detetor calibrado e que eu achava que aquele que ele havia me emprestado estava com defeito. Ele falou: meu aparelho não está com defeito. E eu tomei um novo detetor, fiz o teste com ele, estava funcionando, estava ferido. E exatamente quando eu cheguei no mesmo ponto, aconteceu a mesma coisa, ou seja, ele não conseguia medir mais. E eu falei com o Dr. José Júlio Rosenthal e disse para ele que havia sido a clínica, a fonte de César havia sido violada e não sabia o que tinha ocorrido. Eu recordo que ele me disse o seguinte: olha, a probabilidade de ocorrência disso é mínima. Você poderia perguntar aos proprietários da clínica para te informar melhor. Eu falei: um dos proprietários já está comigo aqui no gabinete, que era o Dr. Figueiredo Bezerril. Ele já está aqui. Portanto, a fonte já tinha sido violada. E quais eram as providências? Aí foi startado o sistema de emergência da comissão. Existia uma meta a ser atingida, que seria, primeiro, a proteção do indivíduo, da população como um todo. E segundo, a proteção do meio ambiente. Com essas duas metas, então, se traçou todo um programa de controle radiológico para se recuperar as áreas e dar assistência ao pessoal, direta ou indiretamente, da população que sofreu influência do evento. Como o Walter, que foi a primeira pessoa que era um físico, que trabalhava em Goiânia, da Nuclebras, se eu não me engano, e ele fez os primeiros levantamentos, ele foi de fato o grande herói dessa história, porque quando nós da CENEM chegamos a Goiânia, ele já tinha identificado 6 dos 7 grandes focos, ele tinha levado as pessoas com suspeita de contaminação ou contaminadas já no estádio olímpico, então isoladas, então ele tinha feito esse trabalho. O primeiro local foi uma casa, na rua 62. Essa casa, nós começamos a verificar o que tinha contaminado. Era móveis, era a televisão, era a roupa, e não adiantava estar tentando descontaminar nada daquilo. Tá? Nós precisávamos fazer com que a cidade ficasse livre de alguma coisa, que o simples sopro dele para um outro local e uma chuva precipitável iria difundir de novo. Então eu tinha que reunir aquilo tudo e isolar. Se sabia que a fonte radioativa que deu origem ao acidente era uma fonte não estanque, era uma fonte que ela era composta de um material poroso, né? e de uma atividade muito alta. Então já se sabia quando se descobriu que uma pessoa desavisadamente manuseou
essa fonte erradamente, já se sabia que consequências muito fortes iriam ter. E quando eu lá cheguei, eu realmente percebi que a situação era extremamente grave, que tinha havido um acidente radiológico de grandes proporções, com muitas vítimas e que os impactos seriam extremamente graves. O que me chamou a atenção de pronto foi o medo que as pessoas tinham de se aproximar até dos pacientes. A primeira impressão que eu tive é que se não fosse o Corpo de Bombeiros, se não fosse assistência social, havia uma grande possibilidade de sair de controle. Por quê? Não havia controle de rodoviária, não havia controle de aeroporto, não havia controle de estradas, e tudo isso era uma possibilidade de sair de Goiás fontes radioativas, e que de fato chegou a acontecer. E isso era a grande preocupação, que saísse do controle. Saindo do controle era um negócio que ia ser muito mais complicado. Já foi complicadíssimo, você imagina se sai completamente do controle. A fonte era uma fonte de cloreto de césio. Essa fonte de cloreto de césio tinha mais de 1.300 kg de atividade. Todo cloreto ele é solúvel em água. E nesse período era tranquilo que chovia na parte da tarde. Fim da tarde, por volta de 4, 5 horas, começava a chover, depois parava em torno de 6 e pouco, 7 horas, e depois o resto da noite ficava bem. Então, o grande problema era que a disseminação das áreas contaminadas era enorme. Nesse estádio olímpico, depois também em escolas, eu já não estava em Goiânia, foi realizada a triagem radiológica dessas pessoas. Se elas apresentavam algum tipo de contaminação radiológica, se possível, eram descontaminadas no próprio estádio olímpico. A imensa maioria, 129 casos foram detectados, a imensa maioria com contaminação externa, na roupa. Então, retirando-se a roupa, praticamente se removia a totalidade da contaminação. Na Rua 62, nós aprendemos naquela casa tudo que tínhamos que fazer. Como é que a gente ia arrebentar o chão, onde estava contaminado, como é que ia descascar a porta, como é que ia descascar as paredes, como é que a gente verificava. Tinha uma mangueira do lado, como é que a gente ia verificar se aquela mangueira estava ou não. E aí, nessa mangueira ainda teve um fenômeno muito curioso. Nós de pronto verificamos que a mangueira não estava contaminada. Eu deixei a mangueira, essa eu deixei lá. Onde tinha manga contaminada eu mandei tirar, mas aquela eu deixei lá. E por sorte, porque o jornalista chegou assim, o senhor acredita que essa manga está descontaminada? Eu disse, não está, tanto é que eu vou chupar uma. E eu mesmo sem gostar de manga, eu chupei aquela manga para provar que está, porque havia uma coisa que era importante, o povo ficava esperando. Rex me dijo, mira, yo lo que necesito es que el OIEA haga una evaluación completa de lo que pasó y de lo que estamos haciendo, etc. Y a decir la verdad, a mí en ese momento no me parecía una buena idea, porque digo, se va a meter gente que no entiende el problema, que no entiende Latinoamérica. Y él me dijo con toda claridad, me dijo, mira Abel, si no lo hacemos así, esto va a permanecer, la gente va a dudar. Así que tenemos que hacer una evaluación. Y bueno, organizamos una evaluación que fue la primera que se hizo en el mundo de un accidente com material radioativo. As duas primeiras vítimas foram a Leite, que realmente eu fiz o que pude e o que não pude. Inclusive eu e Ruth Crava, junto com os dois médicos legistas da Universidade de Campinas, ajudamos a preparar o corpo para o enterro. Então, esse processo todo emocional que envolvia isso, nós estávamos esperando que acabasse com o quadro daquelas vítimas que eram fatais para poder atacar para valer Goiânia e ir até o fim. E aí era só trabalho, era descontaminar os focos e trabalhar e trabalhar e trabalhar. Não havia dia, não havia hora, começava-se a trabalhar desde manhã cedo e parava-se quando a luz não era mais possível trabalhar. E as pessoas viam, o povo via o esforço e o trabalho, o povo se aproximava
Essa relação do povo goiano conosco, os técnicos, é uma coisa que não está nos relatórios, infelizmente, mas é uma lição espetacular. Então era muito comum as pessoas, por exemplo, quando nós estávamos trabalhando nas áreas, e era um calor intenso na época em Goiânia, a gente bebia água, você oferecia para alguém da população, você aceita uma água? Não, 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 eu não bebo. Ah, mas eu posso beber? Ah, mas você pode beber. E a gente sempre falava para eles, oh, a minha célula não é diferente da sua. Então você tirar isso, e é muito difícil você tirar esse medo da população, então era muito comum. Nós fizemos reuniões em locais, em restaurante para comer com eles, comer com a população, convidamos a população para verificar, para retirar esse medo isso. Uma das dificuldades que a gente tinha era de mostrar à população ou às vizinhanças dos locais onde nós trabalhávamos em descontaminação, de que o risco já tinha passado. Nós já tínhamos feito a descontaminação do local, era difícil convencê-los disso, por causa do desconhecimento. Agora, de lições aprendidas, as mais importantes, na minha opinião, e que acho que se perderão com o tempo, foram as relações desenvolvidas entre uma população que estava vivendo um acidente grave e os técnicos da Comissão Nacional e todos aqueles que se agregaram à comissão para ajudar. Essas experiências de ordem pessoal, como conviver com a emoção, como conviver com a dúvida, se você acha que esse local está ligeiramente contaminado, mas com o malefício de informar você que ele está ligeiramente contaminado é maior do que dizer que ele não está contaminado, porque aquela contaminação não lhe fará mal algum, isso era uma decisão que o técnico tinha que tomar. Então, quando nós conversamos, quando a gente dava alguma informação sobre algum critério de contaminação, a gente dizia estritamente números e as unidades. Teria tantos becqueréis, teria concentração. O público não quer saber disso. O público quer saber o seguinte, eu passei perto, eu fui contaminado, eu vou morrer ou não vou morrer? Eu quero que o senhor resolva a minha situação. Então, comunicar é uma coisa fundamental. Nós passamos e monitoramos 112.800 pessoas, que era um pouquinho mais de 10% da população de Goiânia. Quer dizer, isso em lugar nenhum do mundo, em nenhum outro acidente do mundo, você teve contato com 10% efetivamente da população, fazendo com que ela recebesse a informação e você tirasse dela as informações que você precisava. Nas filas, a gente identificou, se eu não me engano, são 120 pessoas contaminadas externamente. Por que se gerou tanto lixo? Na verdade, é uma crítica que fazem aos que trabalharam em Goiânia. Foi gerado muito mais rejeito do que necessário. É verdade. Se você tivesse esse acidente num lugar onde não houvesse gente, você podia fazer um trabalho com muito mais cuidado para não pegar material que não fosse radioativo, junto com material que é radioativo. Nós estávamos numa cidade. Não interessava, a gente tinha que limpar aquela cidade, colocar em algum lugar, e esse trabalho que todo mundo reclamou, que nós geramos muito rejeito, fosse feito num lugar que não trouxesse perigo para a população da cidade. Que a difusão do que era radioativo, através da liquefação desse césio, do cloreto de césio, ele foi realmente o responsável por criar uma quantidade enorme de coisa contaminada. Há uma certa falácia a respeito disso. Depósitos de rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação, na verdade, podem ser feitos em quase qualquer lugar. Porque as qualidades que esse local tem que ter, se não tiver, a engenharia consegue dar ao local essas qualidades. 7 anos depois, em 87, 91, 4 anos depois, decidiu-se fazer o depósito definitivo e começou a seleção de local. Então ficou-se com a abadia mesmo, e as necessidades que a abadia não atendia seriam corrigidas com engenharia. Y estuve realmente impresionado por el trabajo que hicieron mis colegas brasileños de enfrentar una situación así para la cual no había experiencia ninguna y manejarla muy bien. Por supuesto, siempre se cometen errores aquí y allá, pero en fin, son situaciones que uno no conoce y hace lo mejor que puede. Y así se hizo en Goiânia, realmente. Un trabajo extraordinario de toda la gente en Brasil. E pela primeira vez na história, um fator de crescimento da medula óssea, que são
citocinas que estimulam a produção de células na medula óssea, foi empregado num acidente com radiação, numa depressão de medula óssea radioinduzida. Nesse caso foi uma droga chamada GM-CSF e Goiânia foi um marco nesse aspecto. O Brasil é uma terra abençoada. Abençoada pela seguinte razão, porque nós felizmente tivemos profissionais que souberam exercer sua profissão e com honradez e lealdade ao país e que deram a possibilidade da gente, houve apoio externo, houve. Várias pessoas, vários especialistas dos institutos de pesquisa, da QNEM-SED, de outras empresas que prestaram serviço, Furnas, uma quantidade muito grande de pessoas, e o pessoal trabalhou muito coesamente. O pessoal trabalhou, foi um trabalho em equipe muito bem feito, coordenado pela QNEM. E o sucesso desse trabalho foi por causa desse trabalho em equipe. Então, essa experiência da relação humana, do técnico, no convívio com aquilo que estava acontecendo, eu, na época, tinha um filho da idade da Leide. E isso foi difícil para a gente. Uma das imagens que me marcou foi realmente quando eu retirei a menina de 6 anos, que ela estava altamente contaminada. Ela saiu abraçada de um travesseiro e entrou dentro do ônibus. Essa imagem eu tenho ela, né? Era uma criança, né? E ela foi levada para o Estádio Olímpico, nunca mais a vi, né? Mas é uma situação, e é uma situação que te marca. Essa é uma coisa que está na sua memória. Isso já disse sempre isso, que é a pior imagem que você tem, que é de ver uma criança altamente contaminada, né? Ela era uma fonte ambulante. E foi muito chocante a gente ver as pessoas naquela situação. Isso afeta você, isso faz você pensar diferente depois de um trabalho nesse sentido, mas de qualquer maneira foi muito gratificante porque você viu que teve resultado, você ajudou o próximo, você trabalhou, uma coisa que foi gratificante porque teve resultados positivos. Todos aqueles indivíduos que trabalharam na descontaminação de Goiânia hoje podem se olharem face a face e dizer assim: nós fizemos aquilo que de melhor podia ser feito para o país. A Goiânia. Saio. Não deixo Goiânia. Jamais deixaria. Apenas saio. Ficam aqui meus companheiros de luta, meus amigos. Certamente já não dependem mais de mim. Não precisam mais de mim. Passei-lhes o que pude, ensinei-lhes o que sabia e sei que me superarão. Goiânia é parte de mim. Deixarei aqui meu amor e levarei daqui a esperança. Lição que seu povo me ensinou. Goiânia sobreviveu ao acidente do Césio, apesar de tudo, de todas as dificuldades. Parto agora para outras terras, ao encontro de meus filhos que já lá estão. Volto à terra de meus antepassados, vou em busca de novos sonhos, agora mais experiente. Levarei a todos, levarei o Brasil, terra onde nasci. Levarei de Goiânia em minha memória, memórias de heróis, de bravos, de homens perseverantes, do povo mais meigo que convivi. Amo essa terra e suas flores, que me perdoem o egoísmo, vou levá-las comigo.